Há 40 anos, o Brasil perdia um dos maiores líderes políticos da nossa história, Tancredo de Almeida Neves, ou Dr. Tancredo, como muitos o chamavam. O presidente eleito indiretamente, que não chegou a tomar posse para exercer o cargo e marcar a consolidação da nova república. A CNN exibe a partir de hoje a série Tancredo Neves, 39 dias de agonia, sobre o político mineiro que ajudou a devolver a democracia ao Brasil. A primeira reportagem da série você vai ver como um vereador de São João del Rei, um município pequenininho de Minas Gerais, traçou o caminho até o Planalto. A narração é de William Vac. Aí está o sorriso de Dona Regioleta e o rosto alegre do ex-governador, agora presidente da República do Brasil, Tancredo Neves. O que o doutor Tancredo assegurou foi uma espécie de atalho para que o processo fosse mais rápido e menos dolorido. Ele encurtou o caminho do Brasil em direção à democracia. Eleito Tancredo, um momento de impasse para a política brasileira. Ele foi um homem que a história preparou justamente para aquele momento da transição democrática. O presidente eleito foi levado às pressas para o hospital de base em Brasília. Tancredo é submetido a uma cirurgia. Foi uma madrugada de tensão em Brasília. A partir de um determinado momento, infelizmente, uma certeza de que eram remotíssimas as chances do presidente Tancredo sobreviver. A apreensão tomava conta do Brasil. A alegria pela volta da democracia, depois de 21 anos de regime militar, fora trocada pelo mistério em torno da saúde do presidente eleito indiretamente, Tancredo de Almeida Neves. Este gesto se repetiu milhares de vezes nesta madrugada. Às vésperas da posse de Tancredo e do vice, José Sarney, marcada para 15 de março de 1985, o presidente eleito passara mal e tinha sido levado ao hospital de base de Brasília. Nunca vou esquecer o momento que eu fiquei sabendo da internação dele no hospital, né? A gente já tinha terminado o trabalho, tipo 10 horas da noite, e a maioria dos jornalistas se encontrava num restaurante que não existe mais em Brasília, e lá pelas tantas entrou um correspondente, era um jornalista estrangeiro, que eu conhecia, ele veio falar comigo e falou: você está sabendo, o Tancredo foi internado no hospital de base. Ninguém sabia de nada. Ricardo Couto é jornalista político e cobria de perto o Congresso Nacional. Ninguém sabia de nada, nem os políticos, nem os jornalistas. E teve gente que não acreditou e continuou lá tomando uísque, caramba. Eu saí correndo para o hospital de base, e ali foi que começou a lenta e longa agonia do Tancredo, né? O jornalista André Luiz Azevedo cobria a política de Brasília na época e conversou com o presidente pouco antes da internação. Foi a última aparição pública de Tancredo. O presidente Tancredo, já eleito, né, mas ainda não empossado, iria sair do Riacho Fundo para a missa na Catedral Metropolitana, e depois à noite tinham a grande festa de comemoração no Palácio do Itamaraty. Eu estava de plantão lá na porta do palácio, um plantão simples, porque a gente estava cobrindo todos os momentos do Tancredo Neves, quando o carro do Tancredo sai. E quando o carro de Tancredo sai, então, da granja do Riacho Fundo, estão os repórteres parados, eu estou parado do lado esquerdo do carro. Ele me vê, me conhecia, reconheceu o microfone da Globo. Ele para, decididamente, ele decide se mostrar, ele abaixa a janela
e ele se apresenta para uma entrevista. E aí eu perguntei, presidente Tancredo, o governador Leonel Brizola disse que não vem à sua posse. Ou seja, uma pergunta absolutamente banal, singela, sem nenhuma importância. E o Tancredo falou sobre aquilo que realmente ele esperava, a participação de todos, deu uma declaração conciliatória, mas ele nitidamente ele queria ali demonstrar que ele estava bem de saúde, o que não estava. Então aquele momento era um momento que, é claro, depois eu vim a saber que era a última entrevista do Tancredo Neves. Decidiu submeter o senhor presidente a nova... Antônio Brito se tornou o porta-voz do estado de saúde de Tancredo Neves. Brito era o secretário de imprensa do novo governo. Pelo depoimento dos médicos, né, eles, certo ou errado, concordaram com aquele processo de ir adiando, mas eles próprios, tá? Quando o governador Aécio, à época o Aécio, né, chama e mobiliza os médicos na noite do 14, ali não havia mais o que decidir, precisava levar urgente para o hospital. O Tancredo estava sendo acompanhado por médicos talvez há uns 10 dias com dores abdominais, mas em nenhum momento nós fomos alertados de que haveria ali um risco iminente, né, que o presidente corria risco de vida, por exemplo. São João del Rei, uma pequena cidade de Minas Gerais e berço político do homem que viria a ser eleito de forma indireta presidente, guarda uma importante parte da história do Brasil. Os quase 100 mil habitantes conhecem muito bem quem foi o morador ilustre. A casa onde Tancredo deu os primeiros passos na política ainda pertence à família Neves e é preservada nos mínimos detalhes. Seu famoso solar dos Neves, né? Hoje emblemático, né? As romarias, né? De turistas que têm interesse em conhecer a vida do Dr. Tancredo de Almeida Neves. E ela foi a residência dos avós do Dr. Tancredo de Almeida Neves, né? Ele viveu aqui nesse espaço, entre a casa onde ele nasceu, que é o chamado Casarão Almeida Neves, que fica ali, né, no encontro da antiga Rua Municipal com a Rua Direita, muito próximo da Matriz, e frequentando muito aqui a casa dos avós, onde posteriormente, depois, como herança, ele adquiriu a casa dos avós e aqui ele se estabeleceu como a casa oficial dele de São João del Rei a partir de 1960. De Minas, Tancredo seguiu para Brasília, para o Congresso Nacional, onde se tornou um dos principais nomes na redemocratização do Brasil. Conhecido por ser um conciliador e ter boas relações com militares e civis, o mineiro cultivava os lados diversos da política. Tancredo Neves era um político que tinha uma fala famosa em que ele dizia: se é mineiro não é radical, se é radical não é mineiro. Essa frase é muito significativa do perfil político de Tancredo Neves. Tancredo sempre foi um defensor da democracia. Lembra o jornalista Paulo Marcum, que o entrevistou algumas vezes. No governo do Getúlio Vargas, quando ele era chefe da Casa Civil, ele propôs ao Getúlio que estabelecesse o estado de sítio e se mantivesse no poder. E o Getúlio renegou isso e acabou se suicidando. Depois, em 1961, quando os militares impediram a posse do vice João Goulart, o Tancredo foi ao encontro do Jango, fora do Brasil, para dizer que o Jango tinha que aceitar o parlamentarismo, que era a solução política, tornou-se primeiro-ministro e, mais importante, depois, como primeiro-ministro, não manobrou para manter o parlamentarismo. Ex-deputado, ex-ministro, ex-vice-governador de São Paulo, Almiro Afonso era colega de Tancredo no Congresso Nacional e lembra a atuação marcante do político mineiro.
como os colegas na Câmara, lado a lado. No dia, o senhor Moura Andrade declara o golpe, quando vai à tribuna e declara que o golpe estava dado, ele não diz assim a palavra, mas eu estava lá na primeira fila, ao lado do Tancredo. Tancredo, naquela hora, não obstante o tamanho físico, tinha uma força na hora exata em que o Moura Andrade declara, está vago o cargo, o Tancredo estava ao meu lado, lado a lado. Levantou-se e disse, canalha, canalha, canalha. A trajetória de Tancredo culminou na presidência, mas a doença não deixou que assumisse. O vice José Sarney ocupou seu lugar num momento decisivo. É o que você vai ver amanhã. Promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Tá aí, então, amanhã não perca a segunda reportagem da série Tancredo Neves, Os 39 Dias de Agonia.